Fala, sétimo ano, tudo bem? Venho trazendo a nossa videoaula da semana e hoje a gente vai fazer uma revisão para a nossa prova do terceiro bimestre, tá chegando, tá bom? Então vamos lá, gente. Para a nossa prova eu estou cobrando os capítulos 7, 8 e 9, tá? O 7, que fala sobre mercantilismo e expansão marítima, eu vou estar cobrando praticamente apenas a parte de expansão marítima, tá? Então praticamente metade do 7. O 8, que fala sobre o período colonial do Brasil, né? O início da colonização até ali no governo geral, tá? E o 9, que fala sobre a colonização da América Espanhola, tá bom? A matéria tá bem tranquila, acredito que vocês vão conseguir subir a nota, né, que a gente conversou. E sem mais delongas, vamos lá. Bom, pessoal, sobre o capítulo 7, temos 3 questões. O capítulo 8 temos mais 3. E o capítulo 9 temos mais 3. E aí a última questão, uma mistura do 8 com 9. Tá? Então vamos lá. No 7, o que eu estou pedindo para vocês de tema? Primeiro, motivos para que Portugal fosse pioneiro para as grandes navegações. Tá? Então, por que Portugal saiu na frente das outras nações europeias rumo a novos territórios além do mar, né? Se a gente olhar lá no nosso resuminho, a gente vai ver, né? Que está lá na pasta. Por que os portugueses saíram na frente? Primeiro, posição geográfica favorável. Portugal está na cara do Oceano Atlântico. Uma hora ou outra, eles iriam navegar naquilo dali. Era questão de tempo. Segundo, a suposta existência da escola de Sagres, que permitiu com que vários navegadores portugueses desenvolvessem o conhecimento da navegação. Tá? E por isso Portugal contou com vários navegadores muito bons, por sinal, e importantes para a navegação portuguesa. Só a gente olhar aqui do lado, navegações portuguesas. Os caras desde 1415 já estavam colonizando novos territórios. Primeiro Celta, depois o litoral africano com o Cabo Bojador e o Cabo das Tormentas, e depois chegando nas Índias. E depois chegando no Brasil. Então os caras tinham conhecimento do que estavam fazendo. Outro motivo para eles começarem na frente. Portugal é uma das primeiras nações a se centralizar. Centralizar em que sentido? Uma das primeiras nações a ter um rei no comando. E um rei no comando, como a gente já falou, significa uma burguesia enriquecendo, significa uma nobreza satisfeita, significa um reino prosperando. Por quê? Porque não tem violência acontecendo dentro do reino, não tem conflitos desnecessários, desviando tanto dinheiro como desviando humanos, mão de obra humana. Pessoas que estariam num conflito guerreando estão trabalhando, desenvolvendo economia. E isso, junto com a ausência de conflitos, né, que eu falei agora, né, faz com que Portugal fique estável e, além de ficar estável, esteja se desenvolvendo desde cedo. E por isso os portugueses têm plenas condições de se lançarem ao mar. Então, quando vocês forem estudar sobre isso aí, vocês têm que estudar por que Portugal sai na frente, certo? O que foi a escola de Sagres, que eu falei agora há pouco, tá bom? Vamos lá. O que mais a gente pode ver aí? Que pergunta a gente pode se fazer? Como foi a formação do reino português? A gente viu no capítulo 6. Não precisa falar disso no jogo, não. Basicamente isso daqui. Fazendo essas duas questões para si mesmos,
vocês vão estudar tudo isso que eu falei agora há pouco, dos motivos, tá? Se for o caso, volta até essa videoaula, assiste de novo, tá bom? O segundo tema, consequências da expansão marítima. Novamente, gente, não tem mistério. Tá lá no resumo. Que nem eu falei com vocês na aula do Zoom, tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. Consequências da expansão tá aqui, ó. O que vai acontecer com a expansão marítima? Primeiro, as cidades italianas vão entrar em declínio. Por quê? Porque eram essas as cidades, Gênova e Veneza principalmente, que controlavam o comércio marítimo da Europa, já que eram essas cidades que pelo mar Mediterrâneo chegavam lá do Oriente Médio, pegavam as especiarias e traziam de volta para os europeus. Só que agora os europeus estão indo pelo Atlântico. Demora mais? Demora mais. Mas junto nesse caminho novo, eles estão colonizando novos territórios, é, extraindo novas riquezas, roubando novas riquezas, na verdade, né? E enriquecendo bastante. Então as cidades italianas agora não são mais tão importantes assim. Tá? E logo, o eixo comercial, né, o centro das relações comerciais, deixou de ser o mar Mediterrâneo e passou para ser o Oceano Atlântico. Tá bom? Além disso, e isso a gente falou desde o início do ano, essa expansão marítima representa a primeira experiência de globalização da humanidade que a gente tem. E por que globalização? Porque é nesse momento em que diferentes partes do mundo que nunca haviam entrado em contato passam a se conhecer e passam a trocar coisas entre si, desde mercadorias até mesmo culturas, de forma pacífica, mas principalmente de forma violenta, de forma agressiva, como foi no caso da escravidão, como foi no caso da aculturação, que é aquela mistura de culturas feita de forma forçada, que a gente está falando aqui. Isso acabou gerando o genocídio dos povos nativos americanos. Isso acabou gerando a intensificação da escravização do negro africano. A escravidão já existia na África? Já existia, mas nunca tinha atingido as proporções que atingiu quando os europeus chegaram na África. Tá? Além disso, temos a criação de tratados, que é justamente o nosso terceiro tema. Os tratados políticos que dividiram a América. A Bula Intercoeteira e o Tratado de Tordesilhas. E sobre esses dois tratados, aqui está um resumo muito resumido. Então, essa informação vocês vão ter que procurar no livro, tá? Que é, ou assistir a nossa videoaula passada, tá bom? Senão não vai dar certo. Mas então, o que foi a bula intercoeteira? Foi uma bula, um documento, um acordo mediado pelo Papa da época, que definia uma divisão de terras para Portugal e Espanha em um continente, em um território que eles acreditavam existir ali na América, existir ali nas terras onde Colombo desbravou no início. Colombo chega em 92, né? 92, está ali em cima. Então, nessa bula, os portugueses ficam insatisfeitos porque entendem que foram passados a perna pelos espanhóis e não reconhecem a bula. Logo, no ano seguinte, é criado um novo tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, que foi o que passou a valer entre Portugal e Espanha durante um tempo. Tá? Em que as terras a tantas léguas a partir de um território lá, a partir de uma ilha que eles colocaram lá, seriam, de um lado, portuguesas e do outro lado, espanholas. Tá? É a mesma ideia da bula. A diferença é que a terra que seria de Portugal seria maior do que dizia na bula, que não seria terra nenhuma. Tá? Só que, no caso do Tratado de Tordesilhas, algumas nações europeias não vão reconhecer esse tratado, porque ficaram de fora nessa divisão. E passam a invadir o continente americano, principalmente França, Inglaterra e Holanda. As invasões francesas nós já até falamos, no caso lá do governo geral. Tá? E os holandeses nós vamos falar mais para frente. Tá bom? Então,
Voltando aqui, consequência da expansão. Que perguntas vocês podem se fazer? Como os povos nativos. Nossa, deu um negócio aqui na vista agora. Como os povos nativos, eles vão reagir, né? Como vai ser a situação dos povos nativos? Como será a situação dos povos nativos com a expansão, né? Tinha mais coisa, não tinha? Como será a situação das nações europeias com esse enriquecimento, com essa exploração de novas terras, né? Como será a divisão do novo mundo, que é esse mundo colonial americano, e por aí vai, outras questões que vocês podem se fazer. Que consequências são essas? Já mais óbvia, né? Aqui, como foi a reação das nações que ficaram de fora dos tratados? Como era a divisão de terras entre esses dois tratados? A bula dividia a terra de um jeito, o Tratado de Tordesilhas dividia de outro, né? Por aí vai. Aí no capítulo 8 a gente fala sobre o período colonial no Brasil. E aí o primeiro tema é justamente sobre as características desse período colonial, né? Sobre essas características, o que vocês têm que estudar? Como foi o contato do europeu com os nativos. Para isso, vocês podem estudar também o que foi o escambo. Se bem que está ao segundo tema, né? Então, aqui, como os portugueses iniciaram a fixação no território, ou seja, quem os portugueses mandaram para o Brasil para averiguar qual era a situação aqui, tá bom? O que eu quero saber, na verdade? As primeiras expedições. Quais foram as primeiras expedições? Estuda assim, que é melhor. Não fica tão confuso. Quais foram as primeiras expedições ao Brasil? Lembra? Ai, meu Deus. Expedições exploradoras, guarda-costas, colonizadoras, que foram as últimas daquele momento, né? Quais as riquezas encontradas? O que os portugueses acharam do território? Achavam que dava para explorar muito, achavam que havia muitas riquezas e por aí vai, né? E no quinto tema, aí sim, né? Como que foi esse contato os nativos que é a mesma coisa ali, né? O que foi o escambo, como os índios reagiram, como os nativos reagiram ao contato. Por aí vai. É muito uma questão puxar outra, né? Não tem nem muito que a gente debater aqui para vocês estudarem. São as perguntas que vocês devem se fazer ao estudar esse tema. Quer dizer, tio Vinícius, que eu vou só estudar essas questões que você está colocando? Não. Você vai lá no resumo e vê ó, quais foram as características. E você procura, nessas características, responder essas questões aqui. Você conectar o conhecimento que está lá no resumo com esses temas que eu estou colocando, com essas questões que eu estou colocando. Tá? Vamos fazer o trabalho completo. Vamos estudar de uma forma bonitinha. Vamos fazer direitinho, tá, gente? E aí, no capítulo 8 ainda. Como funcionavam as capitanias hereditárias? O que vocês vão ter que estudar aí, então?
Quem eram os donatários, também chamados de capitães donatários? Quem eram os donatários? Quais foram os documentos para as capitanias? A carta de doação, o foral? Quais eram os direitos e deveres dos donatários? Aí tinha aqueles de doar seis marias, que eram porções de terra inutilizáveis, tinham de explorar o território, de explorar a colônia, gerar riquezas a Portugal. Tá? Quais as capitanias que prosperaram, Pernambuco e São Vicente, no caso, o resto deu errado. Tá? Quais as dificuldades para o funcionamento para o seu funcionamento, né? Quais os obstáculos que essas capitanias enfrentaram para funcionar direito, né? E aí a gente entra no capítulo 9, tá, gente? Eu não estou cobrando nada do governo geral, não, tá? Aqui é porque eu não acho necessário. Outra hora a gente cobra sobre isso. Aí no 9, sobre a América Espanhola, que é molezinha, né? Divisão da sociedade colonial da América Espanhola, ou seja, quais eram as classes sociais principais da América Espanhola, quais as suas características, ou seja, o que cada uma era, suas funções, ou seja, o que cada uma fazia. Vamos lá no resumo. Aqui, as classes sociais, gente. Tá aqui, gente. Ó, como era dividida a hierarquia? Primeiro a gente tinha o rei, só que o rei está na Espanha, ele não está na América Espanhola. Então, esquece ele, tá lá. As classes que estão na América Espanhola, os chapetones, quem eram? Espanhóis nascidos na Espanha. Tinham os cargos mais altos, como juízes, vice-reis, chefes militares. Os crioulos, espanhóis nascidos na América, não são mestiços, não são misturados. Não é a mistura do europeu com o nativo, não. Eles são espanhóis que nasceram aqui. Não tinham o mesmo poder que os chapetones. Eram uma elite? Era. Tinham dinheiro? Tinham. Mas não tinham acesso aos cargos políticos mais importantes. Era uma elite de segundo lugar. Tá? E quem eles eram? Comerciantes, mineradores, fazendeiros, políticos locais. Tá? Abaixo deles, aí sim, os mestiços, fruto de envolvimento entre europeus e nativos e povos de estrangeiros que viviam aqui, na América Espanhola, no caso. Abaixo, indígenas que trabalhavam de forma forçada nas plantações e nas minas. Eram escravos? Alguns eram. Por que não todos? Porque a igreja interferia, não queria que o índio fosse escravizado, queria que fosse permitia a escravização do negro africano, mas não a do indígena. Ela bloqueava. Quer dizer que os indígenas, por não serem escravizados por causa da interferência da igreja, eram escravizados ainda. Mas quer dizer que a situação deles já era melhor? Não, era trabalho forçado também. Na real, era praticamente escravidão. A diferença é que, dependendo da forma de trabalho, eles recebiam alguma coisa em troca. Mas eram tão explorados quanto os outros escravos, principalmente os negros africanos, que aí vão estar na base da sociedade colonial. E também serão tão explorados quanto os escravizados no Brasil. Tá? Então, aqui, no próximo tema. Uso da mão de obra indígena na exploração. O que era o trabalho compulsório, esse trabalho forçado? Ai, meu Deus. Quais tipos existiam? Aí nos quais tipos? A gente tinha a mita, né? O que era a mita?
o que era a encomenda, como essas duas formas de trabalho funcionavam. Como a gente viu, a encomenda eram os nativos que iam trabalhar nas plantações e, em contrapartida, recebiam de presente a catequização. Enquanto que na mita, que já existia durante o Império Inca, é importante vocês saberem isso, a mita já era um sistema que existia, ela só foi adaptada pelos espanhóis, foi modificada, em que grupos nativos, né, grupos de indígenas eram sorteados e iriam trabalhar na construção de obras públicas e outras atividades econômicas. Ao final desse contrato de trabalho, eles receberiam em troca uma remuneração mínima. Mas eram péssimas condições de trabalho também, gente. Tá? E aqui, consequências da ocupação europeia na América. E a gente falou, gente, quais os impactos dos europeus no continente. Tanto tanto para os nativos como na extração das riquezas. Como que eles fizeram isso? Como isso se deu, né? Tá lá, não tem mistério, tá lá. Tem aqui, ó, no início da ocupação europeia. Ocupação europeia na América tá aqui, gente. É o que eu falei para vocês no Zoom, tá lá no resumo. Teve a aculturação, teve o desenvolvimento da metrópole, teve o genocídio indígena, que está lá no outro capítulo falando também. Aqui. Também, consequências de expansão, tá tudo ligado. A história não é uma coisa separada, é tudo conectado. Tá? E nos capítulos 8 e 9, exploração de cana e metais preciosos. O que eu quero saber daqui? Como era o mercantilismo português e espanhol nas colônias? Ou seja, que cada nação explorava nas suas colônias. Quer dizer que Portugal explorava a cana e a Espanha extraía metais preciosos. Quer dizer que não havia mineração no Brasil e não havia plantações na América Espanhola? Não, também havia. Só que o grosso, a maior parte disso, das atividades econômicas, né, o que marcava a atividade econômica no Brasil eram as plantações e na América Espanhola era a mineração. Tá? Como essas atividades surgiram e se desenvolveram, né? Por aí vai, tá bom? Basicamente é isso, gente. E esse tema vocês vão ver no capítulo 8 e 9. Vão estudar os dois para poder resolver. Basicamente é isso, gente, então. Vou fechando por aqui. Amanhã a gente tem nossa aula do Zoom. A gente continua, tá? A gente fechou já o capítulo 9, né? A gente está com um cronograma bom. Eu pensei em fazer uma videoaula para essa semana a mais. Talvez eu faça, ainda não me decidi, tá? Se eu fizer, eu vou avisar no grupo lá, tá bom? E aí vocês teriam duas videoaulas essa semana. Mas a mais importante que é uma revisão aí para a prova, para vocês poderem subir essa nota aí, que deu uma caídazinha. Já tá aí, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Vou ficando por aqui e a gente continua semana que vem. Semana que vem não. Amanhã, pô, amanhã tem aula. Tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau. E estudem, tá bom? Então,